Apocalipse capítulo 3, versículos 1 a 6. A palavra do Senhor diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta, que estava para morrer. Pois não achei suas obras perfeitas e íntegras aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e se arrependa. Mas se você não estiver atento, verei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo quer falar com você nessa noite. Mas ele precisa que você ofereça a ele os seus ouvidos e ouça ele atentamente. Quem escreveu essa carta foi o apóstolo João. Lá em Apocalipse capítulo 1, versículos 4 a 6. O apóstolo João inicia sua carta intitulada como Apocalipse, dizendo essas palavras. Apocalipse 1, versículos 4 a 6. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Então, nessa carta, o apóstolo João afirma que ele escreveu essa carta amando de Jesus. Quem foi que mandou João escrever a carta? O Senhor da igreja. E, de acordo com esse texto, nós vemos que João escreveu essa carta para pessoas que tinham consciência, primeiro, do amor de Cristo. Pessoas que entenderam que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para pessoas que entenderam que Deus prova o seu amor para conosco, quando Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Quem aqui já sabe que é amado por Deus, dá um glória a Deus aí. Então, você já está começando bem nesse grupo. João também escreveu para pessoas que tinham consciência de que foram libertas dos seus pecados. Quem aqui tem consciência que Jesus te resgatou do império das trevas e te libertou
da força do diabo para viver em novidade de vida. Dê um aleluia. Amém. Então, mais um checklist aí para você. João também escreveu para pessoas que sabem qual é a sua posição em Cristo. E qual é a sua posição em Cristo? Pessoas que sabem que fazem parte de um reino sacerdotal e que Cristo os chamou para serem reis e sacerdotes. Quem aqui sabe que foi chamado por Deus para reinar nessa terra e ser sacerdote nessa terra, representando a imagem de Deus para o mundo? Dê um glória a Deus bem forte. E por fim, João escreveu para pessoas que tinham consciência de que o seu propósito é servir a Deus de todo o coração. Quem aqui sabe que foi chamado para servir ao Senhor de todo o coração, celebra Jesus nessa noite. Fica claro então que o que João escreveu foi para você. E nos versos 12 a 16, vamos ler lá de Apocalipse capítulo 1. João disse: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Então, nessa descrição, a palavra de Deus nos mostra que João viu um homem. Diga assim, um homem. Esse homem estava vestido com um vestido comprido que descia até os seus calcanhares. Ele tinha um cinto de ouro na altura do peito. Seus cabelos eram totalmente brancos. Os seus olhos como chamas de fogo. Enquanto eu falo, você vai imaginando. Os seus pés semelhante ao bronze polido refinado no fogo. A sua voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas. Da sua boca saía uma espada que corta dos 2 lados. O seu rosto brilhava como o sol. E ele estava no meio dos 7 candelabros. No verso 17, João retrata que quando ele viu esse homem, ele caiu como morto. Diga assim, morto. Quando João viu esse homem, nesse retrato que foi apresentado aqui, a sua reação foi de cair no chão, como quem houvesse desmaiado, como quem houvesse tido um infarto, como quem tivesse morrido. Quem era esse homem tão poderoso que o fez cair como morto diante da sua presença? Quem foi que João viu? Eu vou dizer para você quem é que João viu. João viu o sumo sacerdote do Deus vivo, que adentrou aos céus e ofereceu o sacrifício perfeito, foi coroado e revestido de majestade e honra. João viu aquele que possui um peitoral, no qual os nomes do seu povo estão gravados, e ele conhece aqueles que são seus. Não, você não está entendendo. João viu aquele que é o ancião de dias, que é a própria sabedoria de Deus.
João viu aquele que com o seu olhar penetra a muralha do coração humano e enxerga tudo aquilo que está oculto. João viu aquele cuja voz é ouvida tanto pelos que estão perto quanto por aqueles que estão longe. João viu aquele que governa a sua igreja e que vocaciona aqueles que servirão como mensageiros do seu povo. João viu aquele que é a palavra encarnada, que é viva e eficaz, e que penetra na divisão da alma e do espírito, e que discerne pensamentos e intenções. João viu aquele que é o sol da justiça, justo e justificador, o juiz de toda a terra, que julgará cada um segundo as suas obras. João viu aquele que é o Cristo, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e que ascendeu aos céus, e que hoje está sentado no trono da glória. João viu aquele que é o Senhor dos senhores, aquele que é o Rei dos reis, aquele que é o nosso Deus eterno, aquele que merece a nossa obediência, aquele que merece a nossa devoção, aquele que é o nosso Senhor, aquele que venceu a morte, aquele que está vivo, aquele que é fiel, aquele que é santo, aquele que é sábio, aquele que é bom, aquele que é amoroso, aquele que é justo. João viu Jesus Cristo, o Filho de Deus. Bendito é o teu nome, Senhor. Tu és o Senhor dessa igreja. Tu és o Senhor desse povo. E diante dessa visão, João não poderia reagir de outra forma. Ele caiu como morto diante da presença daquele que vive. Isso nos ensina que aquele que tem a consciência de quem Jesus é e qual é o seu poder, e ainda assim permanece com o seu coração de pé, vivendo para si mesmo, sem temor a Deus e desobedecendo a sua palavra, nunca teve um encontro com Cristo. Porque é impossível você estar diante da presença daquele que é santo e permanecer nos seus pecados. Porque é impossível você estar na presença daquele que vive e continuar morto nos seus pecados. Hoje Deus vai te derrubar. Eu disse que talvez você ia ficar com raiva, mas eu quero que você fique até o final e me encare, porque Deus vai te derrubar. Nos versos 17 a 19, Jesus chama João, e João fala que ele colocou a sua mão direita sobre ele e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e último, sou aquele que vive e estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. E no verso 20 ele revela qual é o mistério da visão de João. João viu 7 estrelas e 7 candelabros. Diga assim: 7 estrelas, 7 candelabros. 7 estrelas são os anjos da igreja. Quem são os anjos da igreja? Os mensageiros que Deus levantou para trazer a palavra do evangelho ao coração do seu povo. Eu posso ser considerado uma espécie de anjo da igreja. Eu sou um mensageiro de Deus hoje para falar com vocês. Nosso pastor Salomão é o anjo da igreja, que está cuidando do seu coração como pastor nessa casa, e quando prega a palavra é o mensageiro de Deus a você.
Jesus está dizendo que as 7 estrelas que estão na sua mão são pessoas que Ele chamou para trazer a palavra de Deus ao seu coração. Não são pessoas que você escolheu, não são pessoas que você se identificou, mas são pessoas que Jesus chamou para trazer a verdade de Deus para o coração do seu povo. Isso mostra que Jesus é o Senhor da igreja, e que os mensageiros de Deus prestarão contas da sua missão ao Senhor da igreja. Então, ai de mim, se eu não pregar o evangelho puro, simples, fiel e verdadeiro ao seu coração. Ai de mim, se para ver o teu sorriso eu tiver que fazer cócegas nos seus ouvidos, quando na verdade você precisa se arrepender dos seus maus caminhos. Porque o meu compromisso como mensageiro de Deus não é fazer você sorrir, mas é pregar a palavra que é poderosa para te levar para o céu. Jesus também passeia no meio dos 7 candelabros, e ele diz que os candelabros representam cada uma das igrejas. Depois você pesquisa no Google o que é candelabro, mas você vai ver lá que é uma grande luminária antiga, feita de ouro maciço, que tinha um tronco central e dele saía mais 6 troncos de ouro. Em cada ponta se havia ali velas que eram acendidas, e todo dia os sacerdotes tinham que alimentar aquele fogo, porque os candelabros representam o Espírito em ação no meio do seu povo, a luz do Evangelho para aqueles que estão em trevas, a igreja de Jesus. Então os 7 candelabros representam as 7 igrejas da Ásia. E havia uma dessas igrejas, uma comunidade de crentes em que a sua maioria estavam com o seu coração de pé diante do Senhor da igreja, quando deveriam estar prostrados diante de Jesus. E Jesus a identifica como uma igreja viva morta, uma igreja que está viva para o pecado e morta para Deus. Essa igreja é a igreja da cidade de Sardes. E a mensagem de Jesus para essa igreja foi clara. Vamos ler novamente. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 1. Jesus ordenou que João escrevesse à comunidade cristã de Sardes: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você ouviu e recebeu. Obedeça e se arrependa. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. Irmãos, que palavra dura, que palavra difícil de se ouvir. Mas o recado de Cristo é claro: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque Deus não tem compromisso contigo, Deus não tem compromisso com o teu bem-estar,
Deus não tem compromisso com o teu sucesso. Deus tem compromisso com a tua salvação, com a tua libertação, com a tua transformação. Porque Deus não enviou Jesus Cristo para essa terra para morrer na cruz, para você ter uma vida fácil, para você viver a sua vida do jeito que você acha que deve ser vivida, para você fazer as coisas do jeito que você acha que deve fazer. Não. Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz, para nos resgatar do império das trevas, nos dar uma nova vida, para vivermos essa nova vida para a glória de Deus. E então Jesus, através dessa mensagem, ele divide ela em 4 pontos, que é o que eu quero dissertar com vocês aqui. Jesus divide essa mensagem em um diagnóstico, diga assim: diagnóstico, conselho, aviso, promessa. De novo, diagnóstico, conselho, aviso, promessa. O diagnóstico de Cristo para a igreja de Sardes foi: ao anjo da igreja em Sardes escreva, essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Como foi que Jesus chegou nesse diagnóstico? Esse texto não nos mostra o que essa igreja fez, mas pela palavra de Deus, nós podemos ter ideia do que pode tornar uma igreja que diz estar viva, mas perante Deus está morta. Cristo está avaliando o seu povo. Ele diz: conheço as suas obras. E nós precisamos recordar o que é que João disse lá no começo da carta. Ele escreveu para pessoas que tinham consciência do amor de Deus, pessoas que tinham consciência da libertação que Deus operou nas suas vidas, pessoas que tinham consciência da sua posição em Cristo, e pessoas que tinham consciência de qual era o seu propósito, que é servir a Deus. Então, essa palavra não era para descrente, essa palavra não era para desviado, essa palavra era para pessoas que, assim como vocês estão aqui, estavam sentadas, ouvindo a palavra, domingo após domingo, célula após célula, quinta-feira após quinta-feira. Pessoas que há anos, ou há pouco tempo, estão ouvindo o evangelho pregado, e o seu coração continua endurecido, a sua mente continua entorpecida, a sua cerviz continua levantada, o seu coração continua de pé, e não se rende às verdades da palavra de Deus. Então essa igreja estava recebendo uma advertência de Cristo, e Jesus elucida a eles, em primeiro lugar, o que toda igreja precisa saber: que Jesus, além de ser Salvador, é Senhor da igreja. Quando você confessou Jesus, você não confessou a Ele como seu Salvador somente, você disse que Ele é o teu Senhor. Se Ele é teu Senhor, Ele é o teu dono. Se Ele é o teu dono, Ele manda em você. Se Ele manda em você, você deve obedecer, para que a vontade do seu dono seja realizada. A palavra de Deus nos fala que Deus nos libertou da escravidão do pecado, para nos tornarmos escravos da justiça de Deus. Então nós não fomos livres do pecado e fomos livres de Deus. Não, nós fomos livres do pecado, mas não pense que você está livre daquele que você haverá de prestar contas. Jesus conhece o teu coração, Ele conhece as tuas obras. Aquele que tem os olhos como chama de fogo está passeando no seu coração nesse momento, e Ele está vasculhando quais são as suas intenções, quais são as suas rebeldias, quais são os seus maus pensamentos, quais são os seus segredos ocultos, os seus pecados ocultos, as suas decisões ocultas. Jesus está passeando agora, e Ele está vendo o que você está pensando nesse exato momento. Não se engane,
Você não está diante de qualquer pessoa, você está diante daquele que te conhece muito mais do que a você mesmo. E a palavra do Senhor para você é: não se engane, eu conheço aquilo que ninguém sabe. Eu conheço as suas obras. Efésios 2:8, a palavra do Senhor vai nos informar que pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas então, o apóstolo Paulo vai completar dizendo: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Para, isso é propósito, para fazermos as boas obras. Quais? Que Deus preparou antes para nós a praticarmos. As obras são de quem? As obras são de quem, igreja? São de Deus. Fala assim: as obras que eu tenho que fazer, as obras que eu fui salvo para fazer, não são minhas, são de Deus. Eu recebo a missão, meu papel é obedecer. Deus não te salvou para você ser dono do seu nariz. Deus te salvou para você ser propriedade exclusiva dEle. A palavra de Deus espera, ou melhor, a palavra de Deus nos mostra que Deus espera que amemos uns aos outros. Deus espera que nos santifiquemos. Deus espera que expressemos ao mundo quem Ele é. Porque nós fomos chamados por Deus para sermos reis e sacerdotes nesse mundo. E então Jesus conclui essa primeira parte dizendo: você tem fama de estar vivo, mas está morto. O diagnóstico que Jesus fez das obras daquele povo fez ele concluir que aquele povo vivia de aparência, mas aqui dentro estava seco e vazio. Qual é a conclusão que Jesus está tirando das suas obras nessa noite? Qual é o diagnóstico que Jesus está fazendo do seu coração nessa noite? Da sua vida? Não é o que eu estou vendo. Não é o que essa pessoa do seu lado está vendo. É o que Deus está vendo dentro de você. Deus conhece tuas existências. Deus conhece teus vícios. Deus conhece tuas limitações. Deus conhece o que ninguém conhece. Gente, é tão forte o que Jesus disse para aquele povo, que Jesus concluiu que a prática da fé daquele povo cheirava morte, cheirava mal. Eu não sei se você já teve a péssima experiência de sentir o cheiro de um cadáver. Uma vez eu tive essa péssima experiência. É impossível você ficar no lugar. Jesus está dizendo: a prática da fé de vocês cheira a morte. E a palavra morte, ela tem uma conexão na palavra de Deus, desde o princípio, ela aparece. Lá em Gênesis, no capítulo 2, versículos 15 a 17, é a primeira vez que a palavra morte ou algo que aponte para isso aparece. A palavra de Deus diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você... Primeira vez que a palavra morte aparece, é aí.
e ela está atrelada ao mandamento de Deus. Então, morte é consequência da desobediência à vontade de Deus. E lá em Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 3, é retratado ali a cena mais trágica da história da humanidade. A palavra de Deus diz: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Deus sabe, a serpente dizendo agora, lá no versículo 5, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E essa história, essa parte da história termina assim: quando a mulher viu, diga assim, viu. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, que ela era atraente aos olhos, e além disso desejável, para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido, que comeu também. Foi assim que a morte entrou pela primeira vez na nossa história. E essa cena nos mostra o porquê que a morte existe e como é que é possível estarmos dentro da igreja, ouvindo a palavra, servindo a Deus e correndo o risco de estarmos praticando a nossa fé com cheiro de morte. Deus deu uma ordem: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só essa passagem aqui daria umas 3 pregações. Um dia, quem sabe, eu faço um mergulho profundo nesse texto. Mas eu preciso pontuar para você algo muito importante, presta atenção. Nessa passagem Deus deu uma ordem. Era para Adão e Eva obedecerem essa ordem, porque dessa forma eles expressariam obediência ao Senhor. Porque é através da obediência que eles demonstrariam a devoção ao Senhor, o amor ao Senhor, a honra ao Senhor, a fé no Senhor. Então, quando Deus diz para eles obedecerem ao mandamento, Deus queria forjar no coração da humanidade princípios e valores que somente a obediência pode forjar no coração de alguém. Porque quando você obedece a alguém, você reconhece que essa pessoa é autoridade na sua vida, então você honra. Quando você obedece a alguém, você entende que a vontade, a palavra, a ideia, a sabedoria dessa pessoa é maior do que a sua capacidade de compreensão. Então você confia no que a palavra dessa pessoa diz. Isso é viver pela fé. Então a obediência nos move a sermos trabalhados na nossa vida de fé. Mas não apenas isso, a obediência também nos move a sermos trabalhados no nosso amor para com o Senhor. Porque a obediência, antes de mais nada, ela não é forçada, ela é voluntária. Isso é voluntário, aquilo que procede no nosso coração com a intenção de agradar alguém. Nós só agradamos alguém quando amamos esse alguém. Então Deus não queria que Adão e Eva obedecessem simplesmente por obedecer, mas queria forjar neles o verdadeiro amor, para que eles amassem a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, de todo o seu coração. É por isso que Deus deu uma ordem e deu um juízo: se vocês desobedecerem, vocês vão morrer. Vem então a serpente, possessa pelo diabo. E qual que é o foco da serpente? Fazer com que Eva e Adão pecassem contra Deus. E como é que ela fez isso? Primeira coisa que a serpente fez: Eva estava vivendo um dia normal no jardim de Deus. Deus disse: comam de todas as árvores
Tem uma árvore ali no meio que você pode comer, que é a árvore da vida. Mas tem outra árvore que você não pode comer, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Durante tempos, nós não sabemos quantos anos, Eva e Adão viveram no jardim, dizendo sim para Deus e não para o pecado. Então, chega um momento em que a serpente encontra acesso para falar com Eva. E qual que é a primeira estratégia da serpente? Eva, pare de olhar para a abundância da liberdade que você tem em Deus e olhe para aquilo que Ele te proibiu fazer. Sabe qual é a forma que Satanás engana o seu coração? É quando ele faz você focar naquilo que Deus restringiu, ao invés de você ter consciência do tamanho do sim que Deus te deu em Cristo Jesus. Quando você foca naquilo que é proibido, o seu coração se apega e você peca contra o Senhor. A serpente fez com que Eva, primeiro, pegasse os seus olhos, tirasse da abundância do jardim e focasse numa árvore. Diga assim, numa árvore. Quem criou a árvore do conhecimento do bem e do mal? A árvore era uma criação de Deus? A árvore era uma criatura de Deus? Então o que a serpente queria fazer com Eva? Tire o olhar da abundância da criação do Criador e foque na criatura. Então Eva começou a olhar para aquela árvore. E depois que o diabo chamou a atenção dela, do Criador para a criatura, agora ele vai para o segundo nível. Ele começa a entrar na mente da Eva, fazendo com que ela creia que pode receber da criatura algo que Deus disse que não era para ela ter acesso. Então a serpente começa a colocar o Criador contra a criatura. Eva cai nessa conversa. E agora ela já não está olhando mais só para uma árvore. A palavra de Deus nos diz que quando Eva estava olhando para essa árvore, ela viu que a árvore agora parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Satanás conseguiu fazer com que Eva tirasse os seus olhos daquele que é a fonte de todas as coisas e passasse a esperar de uma árvore promessas. Sabe o que a palavra de Deus chama isso? Idolatria. Diga assim, idolatria. Vamos mais forte, idolatria. O que é idolatria? Vamos lá para Êxodo capítulo 2, capítulo 20, versículos 2 a 6. Êxodo 20, 2 a 6. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer outra coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações, aos que me amam. Diga assim, aos que me amam e me obedecem. Aos que me amam e me obedecem. Mais forte, aos que me amam e me obedecem. Então Deus inicia os 10 mandamentos. Quem aqui já ouviu falar dos 10 mandamentos? Deus tira o povo de Israel do Egito com poderosa mão, faz o povo atravessar o mar vermelho, guia eles com a nuvem e protege eles com o fogo, e então conduz eles até o monte Sinai. E agora Deus quer fazer com eles uma aliança. Eles se comprometem a fazer uma aliança com Deus, e então Deus chama o povo para ouvir do monte a sua voz. E então a primeira coisa que Deus começa a dizer do meio do fogo é: eu sou o Senhor, o teu Deus,
Eu sou o Deus que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. A primeira coisa que Deus quer que você entenda é que quem te salvou foi Ele, não foi você. A primeira coisa que Deus quer que você entenda é que quem te alcançou foi o amor de Deus, não foi a sua resposta aqui. A primeira coisa que Deus quer que você entenda é que se Deus não fizer, nada pode acontecer. Se Deus não vivificar o espírito do homem, ele permanecerá morto nos seus pecados e delitos. É por isso que a palavra de Deus precisa ser anunciada e pregada. É por isso que quando você ouviu a palavra de Deus entrando no seu coração, algo diferente começou a acontecer. Porque foi Deus quem foi te buscar e te tirou da escravidão do pecado e te trouxe para uma vida de liberdade na sua presença. Eu sou o Senhor. Fui eu quem te salvei. Então, Deus segue. E qual que é o primeiro pecado que Deus começa a combater? Qual? Qual? Vamos lá, vocês ouviram? Qual? Idolatria. Guarda o que eu vou te falar. A idolatria é mãe de todos os pecados. É por isso que Deus começa por ela. É por isso que Eva começou pecando contra Deus com idolatria. É por isso que eu e você pecamos contra Deus todos os dias, por causa da idolatria. Como assim, pastor? Vamos lá, deixa eu te esclarecer sobre isso. Deus, através da sua lei, Ele revela como a idolatria progride no coração humano. Primeiro Ele diz, não terás outros deuses além de mim. E então Ele passa a dizer, não farás para ti nenhum ídolo. Depois Ele diz, não te prostrará diante desses ídolos. E depois Ele diz, não lhes prestarás culto. Então, primeira coisa, a idolatria começa quando a gente imagina ou enxerga em uma imagem algo que pode fazer alguma coisa ao nosso respeito. Quando você espera que algo vai fazer alguma ação ao teu respeito, o teu coração está caindo na idolatria. E quando você tem essa imaginação, o próximo passo é tornar disso uma imagem, um amuleto. Você vai carregar contigo para onde você for. Então você vai se prostrar diante disso. Primeiro você acredita que isso pode fazer algo ao seu favor. Depois você se prostra diante disso. Isso passa a mandar na sua vida. Lembra do jovem rico? Seu coração estava prostrado a Mamon. Depois disso, o passo final é você prestar culto àquilo que você criou, aquilo que você colocou a sua esperança, aonde você colocou a sua fé. Então, o que é idolatria? Aquilo que é o centro da sua admiração tem o seu amor. Aquilo que tem o seu amor, você se prostra. Aquilo que você se prostra, você adora. Você adora o que você obedece e não o que você diz amar. Diga assim: a idolatria consiste em eu obedecer a algo que não seja Deus. Você está achando que eu vou falar do catolicismo romano ou de outras religiões que têm imagens de escultura? Não, hoje eu quero falar sobre a idolatria que você tem no seu coração mesmo. Os ídolos que você carrega na sua alma. Idolatria é quando você rende obediência àquilo que não é a palavra de Deus. É aquilo que você mais agrada. Para alguns a idolatria é o trabalho.
não tem tempo para Deus, não tem tempo para as coisas de Deus, não tem tempo para buscar a Deus, não tem tempo para servir a Deus, e a palavra é sempre as mesmas: estou trabalhando, estou trabalhando, estou trabalhando, estou trabalhando, estou trabalhando. Tem algum problema em trabalhar? Não, devemos trabalhar. O problema é quando o trabalho domina o nosso coração a ponto de nós ignorarmos a Deus e a sua vontade. Quer saber outra coisa que é idolatria? Idolatria é quando você coloca a sua fé em homens ou pessoas, esperando receber deles alguma coisa. Então você não vem para a igreja para ouvir a palavra de Deus, você vem para a igreja para ouvir uma pessoa e espera que dessa pessoa você receba algo. Isso é idolatria. Existem muitos cultos de adoração em que as pessoas pensam estar adorando a Deus, mas na verdade estão adorando a homens, estão adorando a bandas, estão adorando a pessoas. Quer ver outro tipo de idolatria bem comum no meio dos crentes? Dízimo. Se você coloca a sua fé no dízimo, achando que pelo fato de dizimar, você será abençoado pelo dízimo, você terá prosperidade porque dizima, você será liberto porque dizima, você será salvo porque dizima, isso é sinal que o dízimo se tornou um ídolo no seu coração. Então, se você acaba pecando contra Deus nesse sentido, você espera que o dízimo resolva o seu problema. Não é o dízimo que vai resolver o seu problema, é a sua conversão ao Deus verdadeiro de todo o seu coração. Você dizima não é para receber algo de Deus, você dizima porque o seu coração pertence a Deus. Então existem muitos ídolos que nós trazemos para essa casa, coisas que nós não conseguimos desapegar, coisas que nós não conseguimos dizer não. Filhos que são ídolos no coração dos pais, porque os pais não conseguem dizer não para os seus filhos. Eles fazem tudo o que os seus filhos querem, mesmo que isso seja contrário à palavra de Deus. O seu filho se tornou um ídolo no seu coração. O seu casamento pode ser um ídolo no seu coração. Se você vive para amar a sua esposa, e se você vive para amar o seu marido, a sua esposa ou o seu marido pode ser um ídolo no seu coração. Agora, se você vive para amar a Deus, e porque você ama a Deus, Deus te preenche de amor, e com esse amor você ama o seu esposo, e com esse amor você ama a sua esposa, então Deus é o primeiro na sua vida. E se a tua esposa te fazer pecar, você vai falar: não, porque eu sirvo a um Deus verdadeiro, eu não vou me render. E se o teu marido te fazer pecar, você vai dizer: não, porque eu sirvo ao Deus verdadeiro e eu não vou me render. Entenda, ou Deus é o primeiro, ou Ele não será o último no seu coração. Talvez sonhos e projetos são ídolos no seu coração. Quando você tampa os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus, para fazer o que o seu coração quer, é sinal que isso se tornou um ídolo dentro de você. Quando os seus prazeres são maiores do que a vontade de obedecer à palavra de Deus, é sinal que você está cheio de ídolos no seu coração. A pornografia é um ídolo. A mentira é um ídolo, o roubo é um ídolo, o engano é um ídolo. Eu não sei quais são os seus ídolos. Deus conhece o teu coração e está vasculhando a sua alma nessa noite, porque Ele quer salvar a sua vida. Israel, infelizmente, não ouviu a voz de Deus. E sabe o que aconteceu? Reiteradas vezes, eles se entregaram à idolatria. E chegou um momento em que Deus já não suportava mais eles levantando as suas mãos para adorá-lo, com o seu coração prostrado a ídolos. Então Deus cumpriu o que Ele anunciou através de Moisés lá em Deuteronômio: se vocês persistirem em me desobedecer, eu vou trazer juízo sobre essa nação, e vocês sairão da terra que eu dei a vocês. E chegou esse dia, Deus tirou Israel da terra que Deus tinha prometido. Eles foram exilados e voltaram a ser prisioneiros e escravos de outros povos. Nesse tempo, Deus constatou a morte espiritual de Israel. E Deus levantou um profeta chamado Ezequiel.
E lá no capítulo 37, versículos 1 e 2, a palavra do Senhor veio a Ezequiel que disse: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Fala assim, muito secos. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e a nossa esperança se desvaneceu e fomos exterminados. Deus tirou o povo de Israel da sua terra, permitiu eles serem dominados por outros povos, e agora eles tinham que falar o idioma de outros povos. Agora eles adoravam aos deuses dos outros povos. Agora eles não tinham templo para oferecer o verdadeiro culto de adoração a Deus, porque entregou o seu coração à idolatria, e a idolatria levou eles ao estado de morte espiritual. Dessa forma, Israel estava morto para Deus e vivo para o pecado, assim como a igreja de Sardes. E lá em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3, a palavra de Deus diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, diga assim, o diabo, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as nossas vontades, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Israel é o maior exemplo de uma nação que foi chamada por Deus e que escolheu servir a Deus de qualquer forma. E por causa disso, eles chegaram num ápice terrível, que foi a morte espiritual daquele povo. Não pense que isso não pode acontecer com a igreja. Não pense que isso não pode acontecer com você. Cristo nos deixou um conselho. Vamos ler juntos em Apocalipse 3, versículos 2 a 3. A palavra do Senhor diz: esteja atento. Diga assim, esteja atento. Vê se teu irmão está atento aí. Está atento? Dá uma chacoalhadinha no ombro dele e fala assim: desperta, irmão. Alguém presta, pai, presta seu celular, por gentileza. Acabou minha bateria. Bom, vou acompanhando ali. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Próximo. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e se arrependa. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Volta o versículo anterior, por gentileza. Primeiro conselho de Jesus para nós: esteja atento, vigia, desperta. Diga assim: eu preciso, para viver para Deus, estar atento, vigiar, despertar. O Espírito Santo quer despertar o seu coração nessa noite. Hoje Ele está te chacoalhando, porque Ele quer fazer algo tremendo, renovador, revigorador na sua vida. Esteja atento, fortaleça o que te resta e que estava para morrer. Tem pessoas aqui nessa casa que estão morrendo espiritualmente aos poucos. O seu amor por Jesus está morrendo espiritualmente aos poucos.
O seu amor por essa casa está morrendo aos poucos. O seu amor por pessoas está morrendo aos poucos. O seu amor pela palavra está morrendo aos poucos. O seu amor pela oração está morrendo aos poucos. Se você olhar, vai faltar pouca coisa para você virar as suas costas e ir embora para viver a vida do seu próprio jeito. Mas hoje o Espírito Santo te dá um pause na sua vida. Ele coloca um muro contra você e ele está te alertando. Olha o que te resta. Pega esse restinho que você tem e faça isso sobreviver na minha presença. Fortaleça o que te resta, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Próximo. Tem gente que acha que está servindo a Deus do jeito certo, porque é do seu jeito, é na sua hora, é no seu tempo. Faz assim, ó. Você foi comprado por Deus. Jesus é o Senhor da igreja. Ele estabeleceu a liderança da sua casa espiritual. A liderança estabelece a visão que você deve seguir. Se estiver de acordo com a palavra de Deus, não desobedeça. Porque você está servindo a Deus de maneira que não é íntegra aos olhos dele. Você pode fazer uma célula, você pode vir para a igreja, você pode pregar, você pode fazer visita, você pode fazer o que for. Se o teu coração não estiver reto para com Deus, Jesus conhece o teu coração. Ele sabe. E então ele nos alerta: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Diga assim: recebeu e ouviu. Recebeu de quem? Através de quem? Que foi pregada por quem? Não. Jesus não pregou a palavra para você. Pastor Salomão está pregando a palavra para você. Eu estou pregando a palavra para você. Mas você não quer receber nem ouvir, porque teu coração é duro. Porque você precisa cair como morto diante da presença de Deus, para que você possa renascer e viver de verdade o Evangelho. Lembre-se do que você recebeu e ouviu. Obedeça e se arrependa. Se você não estiver atento, o Senhor promete que virá como um ladrão contra você. Existe um texto que nós usamos muito para colocar a nossa confiança em Deus. E esse texto tem o seguinte brado: se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode repetir esse brado com fé, por gentileza? Vamos lá. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Volta ao texto, por gentileza, Maia. Vamos ler juntos? Vamos lá. Se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei. Vocês, por gentileza. Mais forte, por gentileza. Com temor a Deus, por gentileza. Então eu te respondo ao brado de fé que você acabou de dar. Se Deus é por você, ninguém é contra você. Mas pode o mundo inteiro ser ao teu favor. Se você não estiver debaixo da palavra de Deus, Deus é contra a sua vida. É por isso que você está passando pelo que está passando. É por isso que você está vivendo o que está vivendo. Porque você acha que está na direção de Deus,
mas o seu coração está prostrado à sua vontade. Deus quer que você entregue os seus ídolos na presença dEle nessa noite, porque Ele está te chamando para um arrependimento verdadeiro e sincero de